Oi, gente. Vamos iniciar. Meu nome é Mayra, né? Pra quem não me conhece. E eu sou agente mobilizadora do circuito universitário, né? Do projeto Cinema em Movimento. E hoje a gente vai ter uma live debate com a Samu Santiago sobre o filme O Futuro do Agora, que é um filme que fala sobre o poder da educação na vida das pessoas, né? Dos estudantes especificamente. E antes de iniciar, né? Eu vou só aqui falar um pouquinho do projeto, né? Que é o Cinema em Movimento, né? Que o principal foco dele é distribuir o cinema nacional pelo Brasil. E o Circuito Online Universitário, ele tem o patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, Estácio Edux e a realização da MPC Filmes, Ministério da Cultura e o Governo Federal. Nesta edição, né, do Cinema em Movimento acontece online e todos os filmes que a gente está debatendo estão disponíveis na bio da MPC Filmes, né, no Instagram. E vocês podem assistir de graça, é só vocês clicarem na bio e assistirem, certo? E agora eu vou chamar aqui a convidada. Ixi. Oi, acho que mudou. Deu certo. Alô! Oi, tudo bem? E aí? Primeiro eu queria agradecer, né, a presença aqui de você, né? E é um prazer estar aqui, né, com a sua presença. E antes de começar, eu queria só perguntar para você o que você achou do filme, deixar esse espaço para você falar um pouquinho sobre como foi a experiência de assistir o filme. Olha, assim, já faz um tempo, né, que eu saí do ensino médio. Então, foi uma viagem para mim no passado que eu não tive, tá ligado? Porque eu achei muito interessante as experiências de colaboração que é mostrado no filme, né? De como a gente pode chegar junto das pessoas que estão saindo do ensino médio para pensar numa profissão, qual a expectativa da pessoa para de repente fazer um Enem, escolher uma profissão com 18 anos, 17 anos, 19 anos, né? Então, eu viajei mesmo no passado, viu? Porque eu me vi lá naquela época e dizendo assim, o que é que eu vou fazer? O que é que eu quero? Como é que eu quero? Será que eu quero? Né? E o filme fala muito sobre isso, retrata muito isso daí. Nossa, e super indico, já enviei, inclusive, assim, para algumas pessoas conhecidas, porque é muito necessário, é um filme documentário necessário e muito legal de assistir. Bom, gostoso, gostei. E gratidão pelo convite, viu? Em primeiro lugar, agradecer aí pelo convite, por estar aqui. Muito grata aí por poder participar um pouquinho dessa história. Que ótimo, ele é um filme muito cativante, né? Porque mesmo o filme ele não fala só sobre um estudante específico, ele fala do fundamental, né, do ensino médio. Uhum. E aí aqui a minha primeira pergunta para a senhora é, cadê? Como... no filme a gente tem, né, um grupo Ah. de estudos, né, que é o Meu Caminho, e eu queria a sua opinião sobre como os grupos de estudos ele influenciam na vida dos estudantes, né? Porque muitas vezes os estudantes acabam abandonando, né? Eu, por exemplo, conheço várias pessoas que são analfabetas ou desistiram dos estudos quando estavam em fundamental ainda. Uhum. E aí eu queria saber como que a senhora acha que esses grupos de estudos eles influenciam na vida dos estudantes. Bom, eu perdi, travou um pouquinho aqui no final. Como é que eu acho? Aí travou aqui. Isso. Como a senhora acha que os grupos de estudos eles influenciam Certo. na vida dos estudantes, né? Na permanência deles nos estudos. O nome já diz, né? Meu caminho.
né? Uhum. Porque, na verdade, a gente fica. Não porque a pessoa é desorientada, mas às vezes a gente fica sem essa orientação, até mesmo por não conhecer, ou então por não ter alguém que resgate a gente para um caminho que um dia a gente sonhou, né? Porque a Uhum. gente tem muitos sonhos, sonho é o que não falta na cabeça da gente, né? Sonho é o que Uhum. não falta. Então, às vezes a gente tem muitos sonhos que a gente vai deixando guardado aí. Sonho X, sonho Y, sonho Z, e a vida vai e leva a gente para outros caminhos, e qual é o meu caminho? Né? Essa pergunta, e qual é o meu caminho? Né? Então, eu acho que esse grupo de trabalho, que para mim não é só um grupo de estudos, é um grupo de trabalho mesmo, porque a galera atua, né? Ui. Então, Tá. esse grupo, ele ajuda a pessoa a resgatar esses sonhos, entendeu? Ele ajuda, não uma coisa assim, vamos sentar aqui e conversar sobre o sonho, mas ela dá essa motivação para a pessoa voltar a trilhar mesmo o caminho que ela estava. Eu acho super importante, né, quando eu falei assim, que eu voltei para o passado, é porque eu não tive o meu caminho, tá? Então, eu não tive esse tipo de suporte, né? Porque não tinha mesmo assim, a gente não tinha muito na minha época projetos, grupos, entendeu? A coisa era mais assim, vai, chega uma hora, te vira e seja o que Deus quiser, né? Mas eu achei, assim, super importante, necessário, inclusive, necessário, viu? Parabéns aí pro pessoal do meu caminho. É, né? É um ponto muito importante isso que a Sarah falou, né? Que não tinha esse incentivo, né? Tanto que a gente tem até o relato de uma senhora, né? Que agora me foge o nome da Isso. mente. Mas que ela fala, né? Que ela queria fazer uma coisa, mas que por conta da época, né? Ela não conseguiu, acabou fazendo o que os pais dela queriam mesmo. E é Foi. um ponto muito importante, né? Eu me Aí agora. identifiquei na hora que ela falou, ela disse, eu não tive isso na minha época, né? Ela falou, né? Então, mesma Uhum, coisa que eu estou dizendo aqui. É isso mesmo. sim. E aí, outro ponto muito importante que a gente vê no filme é como a desigualdade social ela afeta a vida dos estudantes, né? Aí, a minha pergunta para a senhora é como isso, como o filme mostra isso e como a senhora viu, né, essa desigualdade social, né? A gente percebe exatamente por isso. Existem vários tipos de famílias, né? Famílias que têm uma estrutura social, econômica, né, mais bem consolidada, às vezes, não é que possam dar mais suporte psicológico, porque às vezes não é o dinheiro que dá isso, entendeu? Às Uhum, vezes não é. Mas tem mais tranquilidade, podemos dizer assim, de conforto, de vida, para poder pensar no futuro, né? Você tem condição de dizer assim, não, a comida está garantida, a moradia está garantida, a roupa está garantida, o estudo está garantido. Então, eu posso pensar no futuro. E quando a pessoa não tem isso garantido, o que é preciso? É preciso trabalhar hoje para garantir o feijão de amanhã, como é dito, né? Tem que garantir o feijão de amanhã, tem que garantir o feijão de hoje. Então, isso daí mostra como é necessário esse tipo de suporte, como é necessário ter esse tipo de atuação que ajudem as pessoas que estão precisando mesmo, né? E a desigualdade, ela demonstra claramente isso. A gente vê que eu estou estudando agora na UFBA, Universidade Federal da Bahia, e uma das coisas que os professores mais falam, é muito interessante a gente escutar isso, é que o perfil dos conteúdos da universidade mudou com a entrada das cotas. Quer dizer, o conteúdo era se trabalhava um determinado conteúdo, aí quando começou a entrar a galera das cotas, começaram a perguntar, e por que a gente não está lendo tal autor? Por que a gente não está falando de tal história? Então, quer dizer, como o acesso que foi dado, né, às pessoas que não tinham condição, a questão da desigualdade social que você está falando, que foi dado na universidade, já dentro da universidade, mudou o perfil da universidade, inclusive o perfil do conteúdo que está sendo trabalhado. Então, a desigualdade social, ela é um fator que tem que ser olhado por todo mundo, por quem está
trabalhando nas escolas, por quem está nas universidades, por quem está nesse processo de auxiliar na formação, né? Porque você não tem que tratar, a pessoa que está trabalhando com isso, não tem que tratar todo mundo como igual, porque as pessoas não são iguais, né? As pessoas são diferentes, os diferentes têm que ser tratados como diferentes. Tem gente que já está um passo mais na frente, tem gente que já está um passo mais atrás, em determinada área da vida, né? Não só do conhecimento, mas às vezes de experiência, às vezes de sofrimento, porque a gente cresce com sofrimento também, né? A gente cresce, ou então de traumas, porque a gente também traumatiza com sofrimento, né? A pessoa pode crescer, pode traumatizar e tudo isso. Então, essa questão da desigualdade social é uma questão estrutural, né, que é uma questão que não se resolve com uma ação, duas ou três, mas é um conjunto. Se ela é estrutural, então toda a estrutura tem que mudar para que ela mude também, né? É uma temática que tem que ser trabalhada o tempo todo, em todo lugar. Aí eu vou fazer uma propaganda aqui, tá certo? Fazendo a propaganda de um filme também. Eu não sei se vocês já passaram esse filme, né? Porque eu faço uma pontinha como atriz nesse filme, mas ele é um filme muito legal chamado Cabeça de Negro. Não sei se você já viu. É um filme que foi rodado no Ceará, é um filme premiado, que conta a história de uns estudantes de uma escola do ensino médio que resolvem fazer um protesto porque o colégio está abandonado. E aí tem um estudante que resolve ficar no colégio, o colégio fecha e ele não sai, e a galera fica do lado de fora e mostra como é que funciona a má gestão, né, uma má responsabilidade, e tudo a partir daqueles movimentos que teve em 2015, de estudantes, lembra de ocupação Uhum. de colégios, né, que teve em 2015? Pô, cara, 10 anos atrás, né? Parece que foi ontem, mas há 10 anos atrás teve um movimento muito forte de estudantes ocupando escolas e tudo mais. Então, naquele momento nasceu a história do filme e o diretor, o Del Cardoso, fez esse filme e é muito legal. Cabeça de Negro. Dá uma conferida que vai falar um pouco dessa Sim. questão da desigualdade social, como é que a desigualdade social trata os estudantes, entendeu? Uhum, entendi. É muito importante, né? Vou já anotar o filme para An- assistir. Anote, assistam, quem estiver aqui vendo, assistam que vale a pena. Tem na plataforma aí de uma rede de TV muito famosa, pronto. Pronto. A senhora disse um ponto muito importante, né? Que é o abandono, né? Ele impacta também na vida das pessoas, né, ao redor, né? Que no Isso. filme mesmo a gente tem, né, vários relatos de pessoas que abandonaram É, e que por conta da família, né? Que às vezes os parentes não teve as oportunidades e por conta da desigualdade social, né? Não teve essa oportunidade, né? E aí, minha pergunta agora é exatamente sobre isso. É como esse abandono dos estudos, né, da vida acadêmica, ela impacta na vida das pessoas ao redor dela. A senhora acha, como a senhora acha que impacta, né, no caso? já o abandono da vida acadêmica, já, né? Já Isso. dentro da faculdade, É. né? Isso, olha, lá vai eu falar de mim de novo, porque eu abandonei, viu? Eu tive que Vixe. abandonar, eu abandonei porque eu tinha que pagar. Na época, eu vou contar um pouquinho essa história. Na época eu passei por uma faculdade particular. E não tinha, né, tinha era o FIES com outro nome, mas eu, tipo assim, eu não vou fazer empréstimo, porque eu não sei como é que eu vou pagar, então eu não fiz empréstimo. Aí não deu para pagar porque era cara, né? Aí eu disse, não, vou tentar na pública. Aí eu fui para a federal. Só que a federal, a aula era de dia, e eu tinha que trabalhar, e eu, tipo assim, como é que eu vou trabalhar para me manter e estudar de dia? Aí não pude continuar na federal, quer dizer, abandonei. Aí depois, quando eu consegui trabalhar direitinho, voltei para particular e concluí. Então eu vivi isso daí. E, sinceramente, é muito ruim. Primeiro, porque a gente, a gente se atrapalha na nossa vida profissional. A gente se atrapalha. A gente se atrapalha porque fica se cobrando, né? Porque, tipo, puxa vida, comecei e não vou terminar. Puxa vida, comecei e não vou terminar. Comecei, sabe? Você fica um negócio assim na sua consciência, aquele grilo lá, né? E aí, vai terminar? E aí, não vai terminar? A família cobrando. Você vê todo mundo se formando, tipo assim, a sua turma nem tá. Quando eu voltei, a minha turma não era mais nem a mesma, eram outras pessoas, entendeu? Você fica assim.
se atrasando na vida, se atrasando, né? Porque pode ser que para algumas profissões, uma graduação, né? Tipo assim, a pessoa, até para o comércio, é importante a pessoa fazer administração, porque uma pessoa que estudou administração, sabe as manhas da administração financeira, marketing, tudo, ela gerencia a bodega dela, ela gerencia a mercearia dela, entendeu? Já a outra não, vai aprender na marra mesmo. Então, essa questão do abandono, ela é um peso. Ela é um peso, né? Ela é um peso que, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria abandonado a primeira vez, entendeu? Eu não teria. Ainda bem que eu voltei e terminei, né? Graças a Deus. Mas, na verdade, e estou agora fazendo doutorado, olha aí, para você ver. Olha que Nem coisa boa. pensei na minha vida que ia acontecer isso. Pois é. Mas realmente é um trauma que marca a gente, marca a vida da gente, né? E a pessoa se cobra muito, e para não carregar um peso, é melhor não abandonar, dá um jeito, tenta levar de uma forma mais leve, também às vezes também a gente se cobra muito, ah, não estou conseguindo fazer tudo, faz o que dá para fazer, vai vendo, vai pedindo ajuda mesmo a professores, outras pessoas mais experientes, assim que sempre tem alguém para ajudar, né? É o Com certeza. conselho que eu posso dar, tá? É esse aqui. É muito importante o que a senhora disse, né? Principalmente porque hoje um dos maiores fatores que desincentivam, né, os alunos é a falta, né, de apoio, né? Que às vezes tem que trabalhar, como mesmo aconteceu com a senhora, né? E não tem como É, estudar, mesmo com apoio, né? Apoio que o governo dá, né? Porque tem aquela. Eu não sei como é o nome, mas tem umas pessoas que eu conheço que tem, né? que Mas na minha ganham época não um tinha. apoio, Na minha, né? Mas na ainda minha assim, época né? não tinha. Uma das coisas, Mayra, que eu acho importante para a galera valorizar é a luta de quem veio atrás, tá entendendo? Porque se hoje tem, gente, é porque teve quem lutasse, tá entendendo? Por exemplo, eu não tive apoio. A gente não tinha nem um tostão. A gente, sabe, a gente tinha carteira de estudante para pagar meia. Era o máximo que a gente conseguia, né? Tem lugares hoje, inclusive, que estudante nem paga mais passagem de ônibus, né? Então, olha aí. Aqui em as- Fortaleza mesmo, a gente não paga passagem de ônibus de ida e volta, olha, né? tá entendendo? Na minha época, não, tinha que pagar. Então, é importante valorizar as lutas, sabe? E também reconhecer o que tem e ter cuidado para não perder. Porque a gente viveu há pouco tempo um governo que, se desse, ele tirava tudo. A gente sabe disso, né? Se desse, Uhum. ele cortava tudo que era apoio social. Então, vamos aprender a valorizar o que a gente tem, o que a gente conquistou, que isso é muito importante. E que bom que tem, né? Que bom que tem, que massa, viu? É verdade, com certeza. Principalmente, né, que a gente agora falou um pouquinho do passado, né? E aí, agora já falando no futuro, né, eu queria saber para a senhora como o uso da tecnologia, né, impacta na educação hoje em dia, né? Porque a gente tem um filme que o projeto, né, do Meu Caminho, eles disponibilizam para os estudantes alguns materiais, né? E um deles é com a tecnologia. Aí eu queria saber para a senhora como que isso impacta os estudos hoje em dia. A tecnologia, ela sempre existiu, né? Seja uma tecnologia digital, seja uma tecnologia. A tecnologia, o que é tecnologia, né? Às vezes a gente fala assim, tecnologia social, tecnologia econômica, tecnologia digital, né? Essa tecnologia mais hardware, né? Que é dos equipamentos, né? Que é do software também, é uma tecnologia, falando agora da tecnologia digital, ela é uma tecnologia que ela é para ser nosso auxiliar. Ela não deve nunca e nem nunca irá nos substituir. A tecnologia ela é nossa auxiliar. Uma vez eu fiz um curso de inteligência artificial, onde o que mais falava, o professor mais falava era a IA é um assistente. Ela é um assistente. Ela não é um autor. E era um curso de arte, viu? Era um curso de arte com inteligência artificial. Dizia assim, uma obra artística que você cria com suporte da inteligência artificial, diz assim, obra criada pela inteligência artificial. A obra não foi criada pela inteligência artificial. A obra foi criada por você com a assistente
da inteligência artificial, com assistência, né? Então, a gente tem que começar, o primeiro passo é a gente começar a entender essa relação. Quem é que manda em quem, né? Quem é que tem o domínio? Quem é que escreve o prompt, né? É a gente. Quem é que está por trás de alimentar tudo que eles têm? É o ser humano. A inteligência artificial pode até se alimentar do que a própria inteligência artificial é, elabora, mas ela vai dar um bug mais na frente. A gente sabe disso. Isso já é spoiler. Vai dar se a gente parar de alimentar a inteligência artificial. É a gente que tem que alimentar. Então, ela é uma ferramenta maravilhosa. A minha leitura aqui é uma ferramenta maravilhosa, porque é um assistente super assistente, meu amor. Você só preste atenção, como toda aquela história do estagiário, né? É um estagiário, pronto, tipo assim. Hoje está na mão do estagiário. Às vezes o estagiário pode fazer besteira, então tem que estar de olho no estagiário. Às vezes o estagiário, porra, acerta legal e faz bem feito, mas ele é um super assistente. A gente não precisa mais, por exemplo, decorar algumas coisas, memorizar. A gente precisa mais memorizar o nome das 27 capitais do Brasil, né? Para quem gosta é legal, porque é um exercício bom, trabalha determinadas áreas do cérebro que a gente também não pode deixar atrofiar, a gente tem que trabalhar a memorização de alguma coisa. Mas ela nos dá a liberdade para a gente usar outra área do cérebro, que é aquela que faz as sinapses. Tipo assim, eu tenho os conhecimentos, eles estão aqui. Essa área diz, o que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Que linha é que eu vou juntar com essa? Qual essa eu vou juntar com essa com essa, essa com essa? Quer dizer, a inteligência artificial nos ajuda a fazer sinapses, entendeu? A juntar os conhecimentos. Então, é uma fonte de pesquisa muito interessante, é uma fonte que nos dá um caminho. Às vezes você quer escrever um texto e está travado, travou. Eu não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Eu sei que tem fulano de tal que fala sobre isso, fulano de tal sobre isso, fulano de tal, mas como é que eu faço? Aí você pede uma ajuda para IA. IA, me diga aí, assim, esses três pessoas falaram isso, isso e isso. Você dá lá os textos para a IA. O que é que eles têm em comum? Aí a IA mostra para você um caminho. Aí você, cara, que legal, eu não tinha pensado nesse caminho. Aí você escreve a partir do caminho que ela deu. Então, é isso que eu percebo. É um assistente muito legal, é um assistente que pode lhe ajudar a elucidar algumas questões, a tirar algumas dúvidas. É um assistente que pode lhe dar caminhos, mas é um assistente que precisa de checar. Você tem que checar. Uma vez, essa semana, teve uma pessoa, um colega de trabalho, dizendo assim, eu perguntei a IA quem disse essa frase, uma frase de um filósofo aí, tá? Aí disse, quem disse essa frase? A inteligência artificial respondeu, foi fulano de tal. Aí o meu amigo disse assim, você não se enganou? Foi fulano. Ah, me enganei, foi fulano. Ou seja, olha a informação falsa que ela estava dando para o cara que sabia a resposta. Então, realmente, é muito interessante, é um assistente, mas é aquele estagiário que está sob supervisão, sempre sob supervisão. E facilita, né? Porque além da inteligência artificial, a gente tem agora a distância, que não tem mais essa distância que a gente tem, né? A gente faz conexões com o resto do mundo. A gente pode trocar ideias e trocar conteúdos e trocar aprendizagens, experiências com outra pessoa que fale a sua língua, se você falar a língua dela, que está do outro lado do mundo, num contexto diferente, você pode comparar a vida da gente com a vida lá, né? Ela é muito interessante porque ela também acabou com essa questão da Acabou não, né, gente? Vamos lá. Ela diminuiu essa distância geográfica, né? A presença, ela não é mais necessária para você conhecer. Por outro lado, quais são os perigos? O perigo também de você se alienar da sua realidade. Porque aí você pode sair do seu mundo, gostar tanto do mundo que não é o seu, seja virtual, seja um mundo real que está distante, que você cada vez mais se ausentar do seu mundo. Essa é uma das questões que preocupa muito no uso da tecnologia também, da gente usar tanto a tecnologia, tanto
o mundo virtual ou o mundo que não é o nosso presencial aqui, a ponto da gente se largar, se esquecer nesse mundo que a gente vive. Então, tem a parte boa, eu vejo mais coisas boas do que ruins, tá? Eu vejo mais coisas boas do que ruins, mas tem coisas para a gente ficar atento, prestando atenção. Mas, assim, de uma forma geral, eu acho fantástico. Eu acho que é importante a gente dominar a tecnologia. E a palavra é importante, né? Dominar. Aquela coisa, quem é que domina quem, né? Então, é a gente dominar a tecnologia, tá? Todas as tecnologias, as ferramentas, as redes sociais. Quem domina quem? A rede social domina você ou você domina a rede social, né? Essa é outra pergunta muito importante também, para a gente poder estar ligado com o mundo, mas sem saber quem a gente é e o local que a gente está. É isso que a gente tem que, é assim que a gente tem que lidar com as tecnologias, né? Com certeza. Principalmente que a senhora disse que a gente tem que usar como auxiliar, mas hoje em dia as pessoas querem usar já como, né, a fonte, né, assim, as pessoas deixam de fazer trabalhos, para pedir para o chat. Ai, vamos pedir para o chat fazer isso, não sei o quê. E estão E substituindo. fazer uma coisa enquanto professor, e a gente sabe quando é o chat que faz. Sabe por quê? Porque tem um padrão. A gente reconhece. Professor conhece aluno. Professor conhece aluno. Sabe que aluno não. Assim, a participação em sala de aula, por exemplo, falando de sala de aula agora, tá? A participação em sala de aula, por mais que a pessoa seja tímida, a gente percebe, por exemplo, fulano é tímido, fulano não fala muito, né? Fulano que fala, a gente percebe. Fulano fala bobeira, ou fala coisa legal, né? Mas fulano que não fala, a gente percebe, a gente vê que está anotando, então a gente sabe quando uma pessoa tem o que dizer. E quando às vezes chega aquele trabalho redondinho, com algumas referências, você olha e diz, caraca, velho, isso é inteligência artificial. E sabe, o professor sabe, inclusive já tem até umas novas tecnologias também para identificar trabalhos feitos com chat, né? Então, é por isso que eu digo assim, pega o que está lá, que o chat mandou, e reescreve. Só em fazer isso você já está aprendendo, cara. Só em fazer isso, porque é tipo assim, eu assisti um filme, vou resumir o filme. Se eu resumir, eu já estou estudando. Isso é estudar. O que é estudar? É você ler uma coisa e interpretar essa coisa. Então, se o chat escreve um texto para você, você reescreva o que ele escreveu, que aí sim você estudou. Por mais que você tenha escrito a partir do que ele escreveu, mas pelo menos você estudou, né? É isso. Com certeza. Principalmente, eu não sei se a senhora acompanhou, mas durante a pandemia teve essa popularização, né, de usar aplicativos, a inteligência Sim. artificial, principalmente com aquele aplicativo, né, que você compartilhava a resposta, né, trocava pontos, né. E aí é muito importante, pelo menos ter isso como base para estudar, né, não pegar só a resposta, só copiar e colar, né. Não, com certeza. Sim. Aí aqui, partindo já, né? Porque isso, muitas vezes que os alunos fazem isso de copiar e colar, é mais do desinteresse, né? E aí, eu não sei se a senhora viu, né? Mas agora tá tendo esse novo ensino médio, que eles estão ficando, né? Assim, juntando as disciplinas como sociologia e Sim. filosofia. E aí, eu vi um vídeo muito, eu não lembro agora de quem é, mas que fazia uma reflexão sobre se eles fizeram isso por conta do desinteresse, né, dos alunos, ou se foi por outro motivo, né? Mas aí minha pergunta para a senhora é essa: se a senhora acha que esse novo ensino médio ele foi feito por conta do desinteresse dos alunos? Eu não estudei muito sobre esse assunto para poder te responder, tá? Mas a gente tem que estar sempre revisando o que está acontecendo, né? A gente já teve algumas mudanças no ensino médio, né? Esse não é o primeira mudança do ensino médio que acontece, né? Teve nos anos 70, teve uma mudança, depois nos anos 80 acho que teve outra, e agora está tendo outra, né? Mas, com certeza, deve ter tido a questão do desinteresse, deve ter também a flexibilidade para que o aluno possa cumprir outras carreiras, né, o que ele se identifica mais.
Mas eu realmente, como eu não estudei muito sobre o novo ensino médio, eu não posso nem me posicionar muito claramente sobre isso, tá? É um assunto que você está me trazendo, que eu vou, terminou aqui, eu vou ter que estudar agora, né, para poder eu falar. Deixa eu te perguntar, o que é que você está achando, então, agora eu que estou te entrevistando. Me fala aí, porque é importante a gente ouvir também, né? Uhum. O que é que você acha? Então, eu saí do ensino médio ano passado, né? Aí esse ano eu tô Hum, no jornalismo, né? Mas quando eu entrei, foi o primeiro ano que eu entrei, né? Quando eu tava no primeiro ano, foi quando eles começaram, né, a aplicar esse novo ensino médio. E aí a gente não tinha mais um nível para cada disciplina. Então, é uma coisa que impacta muito, né? Porque eu vi que um dos meus professores, assim, tentaram até fugir, né? Mas que uhum. a coordenação ficava cobrando deles, né? Então foi uma coisa muito impactante para os alunos, né, que não tiveram oportunidade de estudar tudo que eles deveriam ter estudado, né, no ensino médio, principalmente porque eles cobram coisas diferentes do que isso é até assunto no filme, né, que os estudantes falam que é muita disciplina que É, muitas caem num vestibular, né, que eles estavam falando. aham, E aí é muita pouca coisa no caso, né, que eles falam de poucas coisas agora e estão falando menos ainda e coisas que não estão caindo no vestibular, entendeu? Aí é. fiz essa pergunta por conta que eu vi os alunos falando, né? E eu lembrei da minha própria experiência. Apesar de que eu também acho, eu não sei, né, como eu te falei, eu não sei, mas para mim, a escola, o colégio, né, ele não tem que preparar só para o vestibular, Uhum, né? Essa é outra questão também, né? Não tem que, porque a vida segue, e a gente não faz só vestibular na vida, a gente não faz só Enem na vida, né? A vida segue, né? Tem coisas que eu vim aprender para que serve o algoritmo agora com as redes sociais. As redes sociais eu dizia assim, para que eu estudei algoritmo? O que é algoritmo? Agora a gente já sabe, né? Então, mais na frente a gente vai descobrindo para que serve o que a gente estuda. Mas tem muitas coisas que a gente aprende que não são para o Enem e que servem para a vida, né? No caso do novo ensino médio, realmente eu sinto isso, né? O que a gente percebe, que as pessoas comentam isso do impacto, as pessoas comentam, a gente escuta muitas críticas, mas como todo processo de mudança tem impacto, como todo processo de transformação, a pessoa que passa pelo momento da mudança sempre é a que sofre mais impacto, sejam professores, sejam alunos, mas também é o tipo da coisa, as políticas públicas, elas estão nas nossas mãos, principalmente em governos de esquerda que abrem para as conferências, que abrem para a escuta pública, né? Que são governos que escutam a população, né? Pelo menos tem mecanismos de escuta. Então, é experimentando e criticando e elogiando, propondo mudar. O importante é que a gente perceba e se manifeste. Né? É importante que a gente perceba as mudanças são boas, são ruins e se manifeste. A gente não pode nunca aceitar tudo, balançando a cabeça, porque assim é muito preguiçoso. Cidadão preguiçoso, a pessoa que não quer ter cidadania, ela é aquela que consente com tudo, né? Então, vamos reagir se for para reagir, né? com certeza. E aí o que eu tava até pensando aqui agora, que não aqui em Fortaleza não aconteceu, né? Mas eu vi já pessoas, né, que tenho parentes também que vêm em outros estados, que eles falaram pra mim que eles estavam deixando de colocar disciplinas como física, sabe? Física, matemática, por conta que teve também aquela coisa de você pode escolher o que, é que você quer estudar, né? Aí eu acho, como a senhora tá falando, eu acho importante estudar um pouquinho de tudo, né? Para ter uma mente mais aberta, né? Porque a educação, ela muda a sua perspectiva, né? Da vida. Eu acho E também você se transforma num adulto mais inteligente, com porque, certeza. na boa, assim, sabe? Tem coisas que são básicas na vida, né? Tudo que pelo menos tudo que eu estudei foi importante para mim, tá? Eu ainda estou para descobrir para que serve raiz quadrada no dia a dia, mas um dia eu vou descobrir, tá? Mas com certeza foi importante para a gente perceber que alguns mecanismos, às vezes você não entende para que isso serve, mas só entender como aquilo funciona já lhe ajuda, porque você descobre que às vezes a gente procura uma solução por um lado, falando de matemática agora, por exemplo, às vezes o professor coloca uma fórmula lá, né?
Aí ele dá um caminho. A solução é passa por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Aí chega um aluno e diz, professor, eu fiz assim. Aí vai por ali, por ali, por ali, dá a mesma resposta. Qual a lição que você aprendeu? Você aprendeu matemática? Não, você aprendeu que existe mais de um caminho na vida. Você aprendeu que você pode encontrar solução por caminhos diferentes. Você aprendeu que se você embarreirou num determinado modelo, você tente outro modelo. Então, não é só sobre matemática, né? É sobre a experiência que você viveu, né? Essa experiência que eu estou falando aqui, ela é bem interessante, porque, de fato, decorar, às vezes a gente não decora, mas a gente aprende, né? Com certeza. Aí aqui agora, já falando aqui sobre a senhora, né? Como que a senhora assistiu o filme, né? Eu queria saber se a senhora já viu ou já experimentou alguma situação semelhante com algum das pessoas do filme, né? Dos relatos que a gente tem no filme. Só daquela que disse que não teve aquele apoio. Não, mas teve sim. Peraí, um pouquinho, deixa eu beber uma água aqui. Várias situações, como eu falei aqui, né? A questão de abandonar e ter que voltar. A questão de tipo, eu não sei o que é que eu quero, eu só tenho 18 anos, só tenho 17 anos. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, para 18, né, que era para quando eu ia fazer vestibular, eu não queria fazer vestibular, não. Eu queria era viajar, eu queria era curtir o mundo, né? Não tinha essa coisa, tem que passar no vestibular e tal, tem que entrar na faculdade. Eu, tipo, queria botar a mochila e sair pelo mundo afora, né? Mas aí minha mãe insistiu, me inscreveu no vestibular, acabei passando, né? Sem querer. Acabei passando. Foi aquela história, passei no particular que depois não deu para eu pagar, né? Então, por aí vai o caminho. Então, esse caminho de você, eu me identifiquei com quem precisou de grana, me identifiquei com quem precisou deixar para trabalhar, me identifiquei com não saber para onde era que eu ia, né? Porque é aquela história. É, é um casamento, né? Você casa com uma profissão, né? Você, por exemplo, está fazendo jornalismo, não é isso? Você está se Isso. casando com jornalismo, tá ligado? Entendeu? É legal porque mais na frente pode separar, como todo casamento. Mas, de antemão, se for um casamento legal, você vai ser jornalista feliz pro resto da vida, né? Então, me identifiquei com isso daí, me identifiquei com aquela mulher que falou que na época dela não tinha esse tipo de orientação, que a gente não tinha mesmo, a gente tinha professores muito legais. Nossos orientadores eram pessoas, né? Não eram projetos, entendeu? Tipo assim, tinha uma mãe, no caso, tinha minha mãe que me orientava bastante, né? Então, sempre um irmão mais velho e tal, seja quem for, sempre tem uma pessoa para orientar a gente, se a gente for atrás também, né? Tem um lance Uhum. de gente ir atrás também. Então, eu me identifiquei com tudo aquilo e eu achei muito bonito esse trabalho das instituições, esses projetos, né, que é o meu caminho e aquele outro projeto que eu não lembro o nome agora, são dois projetos que aparecem lá, né, que são projetos muito interessantes de suporte para quem está no ensino médio. E isso é muito valoroso, cara, isso é muito valoroso, isso transforma a pessoa, empodera a pessoa, né? E aí eu me identifiquei, não que tinha um projeto, mas tinha no meu colégio um grupo artístico. Então, por exemplo, hoje eu sou gestora cultural. Por Uhum. quê? E hoje fiz mestrado em gestão cultural. Por quê? Porque no colégio, o meu suporte foi esse. Tinha um grupo cultural, um grupo artístico, eu cantava, eu tocava, eu fazia teatro. E assim eu comecei a entrar no mundo da cultura. E assim eu fui ingressando na área cultural de tal forma que eu acho que daquele grupo eu acho que só eu entrei assim, com os dois pés no campo da cultura e hoje sou profissional do campo da cultura. A galera, um virou advogado, outro virou comerciante, sabe assim? O pessoal foi para outros caminhos, outros psicólogos, um assistente social, tipo assim, o povo foi indo para os caminhos das universidades e tal. Eu fiz ciências sociais, fiz sociologia, mas logo depois fiz especialização em gestão cultural, mestrado em gestão cultural, então entrei mesmo nessa área
Então, eu me identifico até com os alunos que estão lá, que receberam esse tipo de orientação, como eu disse, não de um projeto, mas eu recebi dos grupos de convivência que eu tinha, né, que era o grupo artístico, os professores, família. Então, eu acho que todo mundo vai se identificar quando assistir esse filme, porque lá mostra vários, é interessante, né? Tem vários papéis, tem vários momentos diferentes, é muito legal. Gostei bastante. É muito interessante, né, isso, porque como a senhora estava falando, esse suporte que a escola dá de trazer não só as aulas cotidianas, mas trazer coisas diferentes, como cursos, né, na própria escola, é Uhum. muito importante isso. Aí, uma outra coisa agora que eu queria perguntar para a senhora era sobre como. Eu não sei se a senhora estudava em escola pública? Eu estudava numa escola que nem era pública nem era privada. É um sistema muito interessante. Chamava-se Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Era uma escola que tinha um financiamento público, mas a gente pagava, a família pagava um valor que não era o valor de uma escola particular, né? Tanto que a nível federal é reconhecido como ensino público. Eu posso dizer que era pública, mas ela era mista, era um modelo misto. Eu não sei nem se ainda existe a Senec, chamada Senec, né? Estudei no Colégio Júlia Jorge e no João Pontes, em Uhum. Fortaleza. Então, tinha uma pegada pública e tinha uma pegada privada. Uhum. Era misto. Aqui ainda existe também, tem uma aqui perto da minha casa que ela é assim também. Só que aí que é dividido em dois, né? O ensino médio, ele é de graça, se eu não me engano, e aí é só o ensino fundamental, se eu não me engano, que você paga um valor e tal. Mas é considerado pública também. Aí é o que eu ia falar, né? Que Ah, pelo menos nas escolas, porque eu estudei a vida toda em escola pública, e um grande problema é o período dos vagos, né? Porque muitas vezes os professores eles têm uma emergência, alguma coisa, né? Ou acaba acontecendo um imprevisto, né? Que é muito normal. Ou então até a falta, né? Porque eu lembro aham. nitidamente de não ter vários professores. E aí eu queria saber se a senhora acha que isso é uma influência para a desistência dos estudos, né? Com Com a certeza, com experiência. certeza. O que mantém a gente em sala de aula é o que agrada. O que mantém a gente em qualquer lugar é o que agrada. É o que faz a gente querer estar no lugar, né? Isso daí não é só para sala de aula, não. Isso é para a vida. Você só fica onde você tem agrado, onde você gosta, onde você é estimulado. E quando a gente está numa fase de vida onde a gente tem muita energia, a gente quer gastar a energia da gente, você está num lugar onde as coisas não acontecem, onde as coisas não andam, tipo assim, você vai procurar onde as coisas andem, né? Isso é um desestímulo muito grande, né? É por isso que existem umas propostas de contraturno, de atividades, né, que não são exatamente as curriculares, que é para ver se exatamente a gente preenche a vida de mais coisas, né? Para ver se a gente preenche a vida de mais coisas que não sejam essas telas, né? Essas telas do celular, que essa daí também está ocupando um espaço terrível, né? Assim, que não é só de conhecimento, não é só de estudo, mas que está ocupando muito espaço. Então, eu acho que é, tem que ter uma preparação melhor. As escolas têm que estar mais preparadas, as escolas têm que ter parcerias com instituições que possam prover essas necessidades de atividades extras, de atividade de contraturno. E aí eu vou para essa coisa do esporte, da cultura, da tecnologia, das atividades laborais, das atividades manuais. A gente tem tanta coisa no mundo para fazer, a gente tem tanta coisa no mundo, sabe, que a gente não pode se limitar a ser influencer, né? A gente não pode se limitar a tão poucas. O mundo é muito maior do que isso que a gente pensa. Muito maior do que essa tela. Muito maior. A senhora falou isso de influencers e tudo mais, e a minha próxima pergunta ia ser exatamente sobre isso. Porque a gente hoje em dia, né, esse muito de, ai, nossa, vou largar os estudos, vou virar TikToker, né? Eu não sei se a senhora já ouviu isso, né? Mas eu, pelo menos, Aham. no ensino médio, eu via muito isso. Dos alunos dizendo isso, né? E aí, eu queria que a. Eita, me perdi aqui.
Eu queria saber da senhora, você só acha que essa frustração, né? Porque muitas vezes eu já vi isso, né, de acontecer de alunos deixarem de ir para a escola, abandonarem, né, os estudos, para poder viver da internet, né? Mas isso a gente sabe que nem sempre dá certo. E aí eu queria saber como é que a senhora acha que eita, perdão. Como é que a senhora acha que o. Meu Deus, calma. Eu anotei aqui a pergunta. Perdão. Mas Vai, é. Pois é, mas aí a gente tem muito disso na universidade, né? E aí é a frustração desses alunos, né? Ao verem que abandonaram a vida deles, né? E aí eu queria saber se a senhora acha que isso é, influencia como é o nome? Nas vagas, né, de universidade, das pessoas estarem na universidade. Porque a gente, não sei se a senhora já viu, né? Mas tem muitos vídeos de. Aqui na internet mesmo, né? De pessoas uhum. eu não vou fazer universidade porque não tem futuro, né? Por conta dessas coisas de ficarem se comparando com pessoas que fazem sucesso, mas que na maioria das vezes já nascem com um berço de ouro, né? Assim, já tendo dinheiro. A senhora acha que isso tem a ver? Não sei se a senhora entendeu a pergunta, quer que eu repita? Entendi. Eu entendi. A ilusão é uma opção, né? Mas a gente também pode ser levada a ela, Uhum. né? Claro que o mundo do TikTok, do Instagram, levou para a celebridade. O mundo das redes sociais levou para as pessoas acharem que ser celebridade é, é muito, que dá para ganhar muito dinheiro, que, se, que você pode ser monetarizado, né? A gente perdeu o amor próprio quando a gente se quer virar mercadoria. E o que que acontece? A pessoa está querendo ser mercadoria, a pessoa está querendo se vender. Isso daí eu falei no começo a questão estrutural, isso é muito estrutural também, sabe? É na estrutura de como a pessoa está vendo o mundo, como a pessoa está se vendo no mundo. A pessoa está se vendo como? Ela está se vendo como alguém que não tem nada. E aí e quer ter tudo, né? Eu fico muito preocupada com essas pessoas. Eu fico muito preocupada porque tem, tem tantas farsas por aí, tem tantos TikTokers, tantos influencers que você vai ver, é fake. Tem muito fake. E aí a galera fica achando que vai ficar rica, que vai ganhar 1 milhão. Aí eu pergunto, isso é uma pergunta que eu faço para qualquer pessoa. Ao seu redor, no seu grupo de pessoas conhecidas. Pense nas pessoas que você conhece de carne e osso, tá? Estou falando de rede social, não. Pessoas que você conhece de carne e osso. Quantas são milionárias? Quantas viraram celebridade do TikTok? Quantas tentaram e não conseguiram? Né? Maior, né? Se você dizer quantos você conhece que tentaram e quantos você conhece que tentaram e conseguiram, a maioria vai dizer que nenhuma. Eu digo assim, então, meu amor, por que que você acha que você vai conseguir? Né? Aí vem aquela alimentação do ego que a rede faz. Ai, porque eu tô linda, porque eu boto um filtro, fico linda, porque eu faço isso, fico linda, eu me arrumo, não sei o que lá. Quer dizer, eu não sou eu. Aí entra a tal da estrutural que eu falo, é uma coisa estrutural. A gente não está se vendo. A gente não tem mais espelho em casa. A gente não tem mais. Tipo assim, eu acho que não tem mais espelho nas casas, não. As pessoas se olham no celular, tô feia, vou botar um filtro, tô bonita. Aí sai pra rua com aquela cara feia, pensando que tá bonita. E não tá, né? Então, isso daí faz mesmo muitas pessoas deixarem a universidade. E principalmente quando a gente tem, e aí vou falar mal do governo passado de novo, tá? Quando você tem um governo federal que diz que para que faculdade, né? Porque o ex-presidente falou que não Uhum. precisava fazer formação, que tinha que ter ensino técnico. Ou seja, o que é que eles querem? Eles querem que as pessoas sejam máquinas operárias. Porque qual a diferença da faculdade, de uma universidade, olha o nome, universidade. A universidade para um curso meramente de reprodução de técnico.
É porque na universidade você tem o universo e todas as contradições do universo. Você é um espaço onde você pode desenvolver um pensamento crítico. É um espaço onde você pode olhar para uma coisa e dizer, é bom, não é bom. Você não é só uma pessoa que diz assim, faça isso porque isso é bom. Tá? Faça isso porque isso é bom. Eu não vou nem pensar no que não é bom. Eu não vou ter senso crítico. E a universidade, ela dá o senso crítico para a gente, né? É para isso que existe a universidade. Por isso o nome é universidade. Porque é um universo concentrado lá para você aprender a viver dentro dele. Então, a vida da celebridade, a vida do TikToker de sucesso, que são raros, vamos repetir, são raros, né? É uma vida confortável, mas é que nem, aí eu faço uma comparação, é que nem atleta de futebol. Vai chegar na hora que vai acontecer o quê? Cai, meu amor. É cai, porque é modal, é moda. Não tem TikTok que vive para a vida inteira. Não tem influencer que vive a vida inteira sendo influencer. Porque daqui a pouco chega outra pessoa mais nova, com novidade. É um mundo que vive da novidade. Então, é tipo assim, é uma explosão, que a pessoa ganha na explosão. Depois que a explosão passa, eu acho uma pena as pessoas gastarem tanta energia com isso, e acho de uma crueldade enorme das redes sociais ganharem dinheiro com isso, porque estão ganhando dinheiro com a vida das pessoas e com as nossas vidas também, né? Ontem eu estava vendo uma garota dizendo que estava viciada na internet porque ela disse que se deitou meia-noite e era 3h30 da madrugada, e ela passou de meia-noite a 3h30 da madrugada rolando o feed. Que vida é essa? Ela mesmo dizendo assim, dizendo, gente, quando eu vi, ela disse que se ficou meio apavorada, porque ela disse, eu não estava conseguindo deixar de ver, ou seja, virou uma coisa mecânica na cabeça dela. Olha o perigo, cara, que é isso, olha o perigo que é isso, né? Então, tudo isso é uma redezona. A estrutura que eu falo é tudo isso. Grandes corporações de comunicação que ganham dinheiro, que grandes empresas financiam, que ganha dinheiro com pessoas que se vendem para esse sistema para alimentar esse banco de informações, esse feed de informações, e que também acabam viciando outras pessoas que ficam vendo. Olha essa máquina aí do capital, como é que ela está, como é que ela funciona. Isso tudo girando em torno de quê? Dinheiro. Tudo isso, você olhar, desde o conglomerado das redes sociais, né, até as empresas que pagam, até os influenciadores, até os consumidores, é uma roda de dinheiro. Quem sou eu? Quem é você nessa roda do dinheiro? Você quer estar dentro dessa roda do dinheiro? Essa é uma pergunta. Com certeza. A senhora falou uma coisa importante agora, né? Que é sobre tudo girar em torno do dinheiro. E eu lembrei que no filme tem uma parte, né? Em que eles estão falando de carreiras. E aqui eles falam, né? Que muitas vezes as pessoas entram por conta disso, né? De dinheiro. Por não, às vezes entram sem conhecimento do que tá fazendo, né? No curso. Entra só por conta de Uhum. status. É muito importante isso, né? Mas, enfim, eu queria agradecer a presença da senhora aqui. A senhora tem mais alguma coisa a acrescentar? Quer falar mais alguma Não, coisa? Não? Pois não, então. eu posso fazer a propaganda da escola da gente? Pode. Aproveitar, né, que eu estou na live também, né, e não é dinheiro, porque é tudo gratuito, tá, gente? Não é para ganhar dinheiro, mas se alguém gosta de trabalhar na área cultural, a gente tem a ECUT, que é uma escola de produção, gestão e políticas culturais, ecult.ce, se alguém quiser conhecer, a gente tem umas atividades online gratuitas também, viu? E é isso, vamos circular informação, comunicação, conhecimento, porque eu acho que assim a gente está usando bem as redes sociais. É desse jeito, viu? Parabéns aí, Maíra, por esse projeto Cinema em Movimento, parabéns para esse trabalho de vocês, parabéns para o pessoal do filme O Futuro do Agora, né? Que é um filme muito interessante, um documentário maravilhoso. E gratidão, e estamos juntos,
E estamos juntos e o mundo está melhorando. Vamos acreditar nisso, que o mundo está melhorando. Com certeza. E antes de encerrar, eu queria só agradecer aqui o bate-papo, né, o debate que foi maravilhoso, viu? Muito obrigada, foi um prazer. E queria só deixar ressaltar de novo que todos os filmes do Cinema em Movimento estão gratuitamente disponíveis na bio da MPC Filme, gente, tá? É isso. Muito obrigada pela presença de todo mundo que tá aqui ainda assistindo, ficaram com a gente até agora. Muito obrigada, Selma, mais uma vez pela sua presença. E tchau, gente. Obrigada. Valeu, obrigada. Beijo, Tchau. beijo. Tchau, 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 tchau.